Graça e paz, igreja. Gente, eu não gosto nem que ela fala disso, que eu lembro da vontade de chorar e eu ainda preciso pregar. Deixa eu lembrar no final, né? Todas as vezes que eu subo nesse altar, tanto para ministrar a palavra de Deus quanto louvor, eu subo com muito temor e tremor. Eu carrego uma canção no meu coração. Pergunte qual, Gabi? Não ouvi não. Pergunte qual, Gabi? Deus mais uma vez segura em minha mão. Tô brincando, gente. Porque eu sei como que essa igreja, ela valoriza a palavra, leva a sério a palavra. Eu sei como os meus líderes têm compromisso com isso. E a gente tenta manter o nível, porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela precisa ser levada a sério e ter o devido valor. Então, é com muito temor e tremor que eu sempre subo aqui. Mas eu acredito que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. O Senhor falou muito comigo enquanto eu estava estudando sobre isso. Me bateu bastante. E primeiro corta aqui, para depois cortar em quem está ouvindo. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações essa noite, amém? Nós estamos em uma estação temática. Nosso pastor presidente, ele nos direcionou aí que até novembro, né, pastor, se eu não me engano, nós estaremos ministrando sobre a pessoa do Espírito Santo. É um tema bastante complexo, é um tema bastante profundo, é um tema bastante importante, mas é um tema de extrema necessidade para a vida e manutenção do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, né? Então, é um tema que precisa muito ser levado a sério. Então, eu vou te convidar a abrir sua Bíblia comigo, Gálatas, capítulo 5, o verso a gente vai começar no 16. Me dá um pouquinho de retorno, por favor. Gálatas 5, 16. Prometo que eu não vou demorar. Aleluia. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora coloca o versículo 25, por favor. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Amém. Queridos, eu confesso que quando o Renan me fez o convite para estar ministrando nessa noite, quero até agradecer o convite, Renan, a liderança do Alliance, que Deus continue abençoando vocês, que eu profetizo um culto, como o pastor falou, cheio de famílias, que a vida de vocês alcance mais famílias, que vocês sejam um instrumento por onde vocês passarem, que vocês sejam um exemplo de um casamento que deu certo por onde vocês passarem, que as pessoas olhem para vocês e vejam Cristo. É isso que eu profetizo sobre a vida de vocês. Quero ser grata pelo convite. Para vocês pode ser só um convite, mas para mim significa que vocês confiam naquilo que eu carrego, e isso é muito importante, tá? Muito obrigada. Então, quando o Renan me fez o convite para estar ministrando nessa noite, eu confesso que eu tinha acabado de começar a estudar sobre o fruto do Espírito. E foi um tema que mexeu bastante comigo, porque eu comecei a refletir sobre o que de fato seria ser cheio do Espírito, ou manifestar o fruto do Espírito, visto que a habitação do Espírito Santo em nós, ela precisa revelar o fruto. Vou repetir, porque isso aqui é muito sério. A habitação do Espírito Santo em nós, ela precisa revelar o fruto. Por quê? Porque a habitação fala de permanência, fala de lugar fixo, morada. E fruto fala de resultado.
Então, a pergunta que nós temos que nos fazer é: qual que é o resultado da permanência do Espírito sobre a minha vida? O que que ele gera? Porque se não está gerando nada, tem alguma coisa errada. Porque lá em João 15:5, a Bíblia diz, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, aquele que está em mim e eu nele, a habitação, esse dará muito fruto. Ou seja, estar em Cristo e Ele habitando em nós é impossível não frutificar. Então, se não estamos frutificando, algo errado está acontecendo. Amém? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer primeiramente. Qual que é o resultado da habitação do Espírito Santo? Quais são os frutos que eu tenho dado? Ou será que eu não tenho dado? E se atentar a isso. Porque a nossa geração é uma geração que está confundindo muito a manifestação dos dons do Espírito com o fruto do Espírito. O pastor até comentou sobre isso hoje de manhã. Nós temos que ter muito cuidado com quem a gente acha que é cheio do Espírito, porque canta bem, porque prega bem, porque profetiza, porque revela nome, sobrenome, CPF. Nem sempre as pessoas que estão aqui na frente estão revelando, pregando, são cheias do Espírito. Nós julgamos o comportamento de alguém não é pelas aparências, mas sim pelo fruto que ela dá. Por quê? Porque os dons é aquilo que Deus faz através de nós. Já o fruto é aquilo que Deus faz em nós. Então nós precisamos nos atentar, porque de nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação. E eu só sei quem eu sou em Cristo. Eu só revelo a minha identidade em Cristo quando eu manifesto o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Deus em nós. Então nós precisamos nos atentar a isso, tá bem? Mas antes de falar propriamente desse texto que nós acabamos de ler, eu vou te convidar a voltar um pouquinho comigo lá no Gênesis, só um pouquinho lá no Gênesis. Porque nós precisamos entender da onde começa essa relação do Espírito Santo com o homem. Porque aqui onde Paulo escreve, ele faz uma comparação, um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas nós precisamos entender da onde começou isso. Por que que começou isso? Então eu vou te dar um exemplo para ficar bastante claro e eu acredito que você vai entender. Todas as vezes que um expositor bíblico ele quer montar um sermão, normalmente ele vai dividir o seu sermão em 3 etapas, que é a introdução, a aplicação e a conclusão. Quando ele quer construir uma introdução legal, o que ele vai fazer? Normalmente ele vai recorrer aos versículos anteriores, aos capítulos anteriores, aos livros anteriores. É lógico que existem inúmeras ferramentas extrabíblicas que nós podemos usar para enriquecer o nosso sermão, mas a base principal sempre vai ser a palavra de Deus. Então, ele sempre recorre a esses versículos para quê? Para enquadrar quem está ouvindo dentro de um contexto, dentro de um cenário, dentro de um tempo, dentro de uma época, para facilitar ali, então, o entendimento do ouvinte, a mensagem que será aplicada. Então, introdução, aplicação, conclusão. Então, dificilmente quem não consegue compreender a introdução de uma mensagem, vai conseguir entender o restante. Porque se a gente não consegue entender o instrumento que nós temos para ser enquadrado dentro desse contexto, dessa cultura, dessa época, então dificilmente nós vamos entender o restante da mensagem que quer ser aplicada. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Gabi, o que isso tem a ver com Gênesis? E agora começa a ficar legal, vou te explicar. Olha só, o Gênesis, por mais que ele não seja o primeiro livro na cronologia bíblica, ele é o livro da introdução. Ele é o livro que vai tratar da origem, ele é o livro que vai tratar do princípio. No original do hebraico nós usamos o termo Bereshit, que fala origem, né? Então, ele é a introdução de todo e qualquer texto, de toda e qualquer mensagem, de todo e qualquer sermão. Toda mensagem construída pode ter a sua introdução baseada no Gênesis, porque estamos partindo de um princípio. Então, dificilmente, quem não entende a mensagem aplicada no Gênesis, porque ela carrega uma mensagem de apontamento profético, dificilmente vai conseguir entender
o restante do contexto da mensagem. Então é por isso, pastora Michele, que existe tanta gente que está por aí falando que a Bíblia precisa ser atualizada. É por isso que tem tanta gente que está falando que nós estamos ficando para trás e que a Bíblia está desatualizada. Mas a verdade é que a Bíblia não está desatualizada, a gente não precisa de uma versão mais atual. Nós precisamos de uma geração que entenda a introdução. É diferente. Nós precisamos de uma geração que abra sua mente para compreender que pecado é pecado e não tem jeito, não tem outra verdade, não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho, não tem, porque pecado é pecado e não tem jeito. Então nós precisamos entender isso. Então o Gênesis, ele já começa com um apontamento profético para um tempo, para um lugar e principalmente para uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Só que por que Cristo teve que vir, né? Então nós entramos aqui no cenário da criação. Deus, em sua soberania, Ele vai criar o mundo e todas as coisas que existem nele. Ele vai separar um lugar, um jardim perfeito, onde era para o homem ali usufruir de todas as coisas e manter o seu relacionamento com Deus. Ele vai olhar as coisas e ele falar, nossa, tá bom, tá muito bom. Agora eu vou criar o homem. Eu vou plantar ele nesse lugar que eu preparei. Um lugar perfeito. Um lugar onde ele vai ter acesso à minha presença, onde eu vou me relacionar com ele. Deus faz assim. Deus planta o homem, então, dentro do jardim do Éden. E aí ele olha em volta, nossa, mas não tem ninguém compatível com ele. O que eu vou fazer? Eu vou separar uma auxiliadora idônea para ele também. Deus vai, bota Adão num sono profundo, cria a auxiliadora, coloca dentro do jardim e ali ele dá uma ordem. Pode usufruir de tudo, senão de uma coisa só que eu vou pedir. Não comam desse fruto. Porque se vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. Eu acredito que eles não desobedeceram assim já de cara, assim. Eu acho que existia um processo ali até a queda. Mas acontece que, infelizmente, a serpente, ela consegue, a Bíblia diz que o animal era o mais astuto ali, Satanás consegue usar a serpente, a serpente consegue persuadir Eva, Eva toma do fruto, Eva come do fruto, não satisfeita. Ela entrega para o seu marido aqui, vai o primeiro conselho, você pega se você quiser para levar para casa. Mulheres, principalmente, cuidado com o que vocês têm levado para o sacerdote de vocês. Cuidado para aquilo que vocês têm levado para dentro da casa de vocês. Porque a Bíblia diz que não tinha aparência ruim, era uma aparência boa. Mas nem tudo que aparenta ser bom é bom de fato. Então nós temos que ter discernimento para aquilo que nós estamos levando para dentro da nossa casa. E homem, assuma a autoridade do seu lar como sacerdote para entender aquilo que pode e o que não pode. Você é a voz maior da sua casa. Não é porque a mulher levou que você tem que consumir, você é o cabeça. Então nós precisamos assumir os nossos papéis. A mulher precisa assumir o papel dela e o homem precisa assumir o papel dele, porque a última vez que isso não aconteceu, olha só o que aconteceu. Deu ruim. Então aqui nós estamos diante do cenário da queda. Adão come do fruto, os olhos se abrem, Deus chega no jardim, procurando se relacionar com o homem, porque o intuito de Deus sempre foi ter relacionamento com a criação. E eu imagino aqui, pastora, que Satanás está radiante. Sabe por quê? Porque ele olhou e falou bem assim, frustrei o plano perfeito de Deus. Por quê? Porque a intenção de Satanás sempre foi ser igual a Deus. E quando Deus cria o homem sendo corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa conexão com o mundo aqui fora, com esse mundo externo, pautado nos nossos 5 sentidos, que é audição, visão, tato, paladar, qual que é o outro? Só para saber se vocês estão acordados. Eu falei já rápido, né? Audição, visão, paladar, tato e olfato. Então, pautado nesses 5 sentidos, nós temos a nossa conexão com o mundo externo. Com os olhos eu enxergo, com o nariz eu consigo sentir o cheiro, com o tato eu toco, com a boca eu consigo degustar e com os ouvidos eu ouço. Então essa é a nossa conexão com esse mundo que está aqui. E aí vem depois um pouquinho mais complexo, que é alma e espírito.
A alma é da onde provém os nossos sentimentos, as nossas vontades, o nosso raciocínio. É daqui que sai. E o Espírito é a nossa ponte de conexão com Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então, na queda, quando Deus estava falando de certamente vocês morrerão, Deus não estava falando de uma morte física. Deus estava falando de uma morte espiritual. Deus já estava alertando o homem, olha, não rompa a nossa conexão natural, porque se você comer, você certamente vai morrer. Então, Deus não consegue se relacionar com carne. Então, a partir do momento que na queda se rompe a nossa conexão direta com Deus, que é o Espírito, que é aquele que Ele soprou em nós, e na queda nós perdemos essa conexão natural, Deus já não consegue mais se relacionar com o homem. Então, não vai achando que porque é só um pecadinho, é só um errinho, não tem problema, tá tudo normal, que não está normal, porque Deus é Espírito e Ele só se relaciona com pessoas espirituais. Vou repetir para você entender, Deus é Espírito e Ele só se relaciona com pessoas espirituais. Não é à toa que a Bíblia diz, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então cuidado com o que você acha que é normal. Cuidado com o que você acha que não tem nada a ver. Porque muitas das vezes isso pode estar rompendo a sua conexão com o céu. Então se rompe no ato da queda aqui. E Satanás está olhando para o cenário da queda e está falando, pronto, consegui o que eu queria. Porque já que foi rompida a relação natural do homem entre Deus e o homem e Deus, quem vai governar a criação? Ele está pensando. Eu rompi o que conectava o homem a Deus. Então, quem vai governar a criação sou eu. Só que, vira para a pessoa que está do seu lado, só para você acordar e fala com voz de profeta. Deus já tinha um plano. Deus não é pego de surpresa. Deus, não importa o que Satanás tentou frustrar sobre a sua vida, não importa o que Satanás tentou frustrar sobre a sua casa, não importa o que Satanás tentou frustrar sobre o teu ministério, Deus já tinha um plano. Deus não é pego desprevenido. Ou você acha que Deus não sabia que o homem ia pecar? Você acha que Deus não sabia que Eva ia dar ouvido para a serpente? Você acha que Deus é pego desprevenido? O céu está olhando, Satanás, você é bobinho demais, porque o plano perfeito de Deus nunca foi a criação. O plano perfeito de Deus é a rendição, e a rendição tem nome. Qual é o nome? Jesus Cristo. Ele sempre foi e sempre será o plano perfeito de Deus. Quer ver? Te provo, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos. Se ele é o primogênito dentre os mortos, antes de Adão ser, ele já era. Antes de Eva ser, ele já era. Não tem para Satanás. Deus já tinha um plano e o nome é Jesus Cristo. Aí eu imagino no jardim Deus se apresentando para a serpente e falando com ela. Gênesis 3,15. Na época não tinha o texto, mas eu imagino, pastor, Deus olhando para ela falando bem assim: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua semente e a semente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. O plano de rendição, a primeira promessa sobre o plano de rendição foi liberada. Lá no jardim, onde Satanás estava achando que destruiu tudo, Deus está falando: aguarda, Satanás, porque está vindo que ninguém pode parar. Ele é sobre todas as coisas, o nome dele tem poder. Nem a morte pode deter aquele que está vindo. Eu não sei se você está conseguindo entender isso aqui, mas Deus está falando, não importa onde foi a queda. Queda não é lugar de permanência. Queda não é lugar de você ficar
estou sentindo a graça dele aqui. Eu sinto ele aqui. Deus já tinha um plano. Então, passa-se o tempo. Cumpre-se então Gênesis capítulo 3:15. Cristo se apresenta para cumprir o seu ministério. E aí, ele vai lá e desenvolve o projeto Líder 0.1. Esse aqui é o 0.2, tá? Porque o primeiro foi Cristo. Porque ele começa a desenvolver discípulos. Ele começa a preparar líderes para a igreja primitiva. Ele começa a ensinar, tanto na nova aliança, como são as coisas, e começa a ensinar na prática também. Em meu nome vocês vão curar. Em meu nome vocês vão libertar. Olha, vai chegar o dia que eu não vou estar aqui, mas vocês vão fazer. A igreja não vai parar, porque eu preciso ir para o Pai, preparar morada, para que vocês também estejam comigo aonde eu estiver. Mas vocês precisam cumprir uma missão aqui na terra. E aí eu imagino, pastor Weber, a tristeza dos discípulos, ouvindo que, como assim, ele está com a gente já há tanto tempo, tem já, vamos colocar aí 2 anos. E ele falando, vai chegar um dia que eu não vou poder estar com vocês. Mas eu estou ensinando aqui para vocês darem seguimento, para vocês continuarem. Vai chegar um dia que eu vou precisar retornar. E eu imagino os discípulos ouvindo isso e falando, mas como assim? A gente ouve a voz dele, a gente anda com ele, a gente abraça ele, a gente senta na mesa com ele. Como que vai ser quando ele não estiver mais aqui? Como que vai ser? A qual comando nós vamos ouvir? Quem vai nos direcionar? Eu imagino o desespero. Eu ficaria desesperada, porque eu estou ali, tá palpável, eu estou ouvindo a voz, eu estou sentindo o cheiro, eu posso abraçar. Imagina só, você tá triste e falar, poxa mestre, hoje eu não estou legal, pessoalmente. Poxa mestre, hoje. Aí ele libera uma palavra de ânimo para você, pessoalmente. E aí como que do nada isso vai acabar? E aí Cristo diz, mas fica tranquilo, que eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Em Mateus, quando nós vamos e lemos sobre o nascimento de Cristo, ele é apresentado como Emanuel, Deus conosco. E ele está falando, olha, é Deus conosco até aqui, mas a partir do momento que eu subir, vai ser Deus em vocês. A partir do momento que eu subir, eu não ando mais do lado, eu estou dentro. Eu estou dentro, a minha voz não vai cessar. Você vai continuar ouvindo a minha voz. Você vai continuar sendo direcionado por mim. Você não vai ficar sozinho. Não importa se os teus parentes te deixaram. Não importa se a tua família te deixou. Não importa se você olhou para o lado e você não viu ninguém. Você não viu amigos. Você não viu aquela pessoa que falou para você que está no pior momento. Eu preciso te dizer que você não está só, porque o Consolador está convosco. O Consolador é aquele que te abraça. O Consolador é aquele que te cura. O Consolador é aquele que te convence do mal. O Consolador é aquele que te direciona. Você não está só. Às vezes a gente olha para o lado e não tem ninguém, né? É porque você está dando ouvido para a pessoa errada. É porque você está direcionando o seu olhar para as pessoas erradas. Porque o Consolador sempre esteve aqui. E aí muitas das vezes eu vejo muitas perguntas, mas como? Como que eu consigo atrair a presença do Espírito Santo para a minha vida? Eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Querido, no ato da é a graça, não é por merecimento. A partir do momento que você confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, automaticamente o Espírito Santo é dado a vós. É automático. Cristo, eu creio, é o Senhor. Eu estendo a minha mão, uma confissão de fé. A partir daí, automaticamente, é liberado sobre as nossas vidas o Espírito Santo de Deus.
Só que as pessoas acham que a mudança, ela acontece de uma hora para outra. Mas não é. Por quê? Porque o fato de nós aceitarmos a Cristo e sermos preenchidos pelo Espírito Santo não anula a nossa natureza carnal. Por isso que Paulo contrasta aqui sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Porque o fato de nós aceitarmos a Cristo, nos preenchermos da presença, a inclinação para o pecado original sempre vai estar aqui. Por quê? O homem cria, Deus cria o homem para ser perfeito, não perfeito, mas ser santo. E reproduzir isso com a geração seguinte. Ele cria o homem na intenção de que eles fossem a imagem e semelhança de Cristo, e a geração que viessem a seguir, seguissem esse papel, seguissem esse exemplo. Só que no ato da queda, Adão deforma a forma, infelizmente. Então, ele compromete todas as gerações seguintes, porque ele era o modelo exemplo. Então, ao invés do homem ser reproduzido da forma que ele foi criado para ser feito, que era a imagem e semelhança de Deus, ele passa a reproduzir uma geração que tem inclinação para a carne. Mas eu preciso te dizer algo aqui, e você pega se você quiser. Se a tua alma, se a tua carne tem inclinação para a carne, para o pecado original, eu preciso te dizer que o teu espírito tem inclinação para o céu. Mas você precisa saber aquilo que você alimenta. Existem duas naturezas dentro da gente, e nós precisamos entender qual que nós estamos alimentando e qual que nós vamos continuar a alimentar. Por quê? Porque vence aquela que está sendo alimentada. Eu escolho. Deus me deu direito de escolha. É por isso que essa carta foi escrita, porque no contexto da igreja aqui, estavam se levantando uns falsos mestres, dizendo que, além da fé em Jesus Cristo, nós precisávamos observar a lei mosaica ainda, porque só assim a gente conseguiria a salvação. E aí Paulo fala: poxa, já falei com vocês. Vocês estão querendo voltar para debaixo de um jugo de escravidão? Porque é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos mantém debaixo de um jugo de escravidão. Então aqui ele está falando: eu já falei com vocês, vocês têm liberdade em Jesus Cristo. A partir do momento que a cruz entrou sobre as nossas vidas, nós temos liberdade em Jesus Cristo. Antes não, antes nós éramos aprisionados, não tínhamos direito de escolha. Mas Ele veio, Ele sofreu, Ele morreu. E a Bíblia diz que quando Ele entrega o teu espírito ao Pai, o véu se rasga. E a conexão que tinha sido quebrada lá no Jardim do Éden, essa conexão é restaurada. Nós ressuscitamos com Cristo na cruz. Nós ressuscitamos com o Mestre. E Ele nos deu liberdade. Ele nos deu direito de escolha novamente. Então tudo que você está carregando de pesado, além do que você aguenta, é fardo desnecessário. Não é seu. Não vem, não aceita carregar um fardo que não é seu, porque Cristo já nos deu liberdade na cruz. Eu tenho o direito de escolher. Nós ressuscitamos com Ele na cruz. A conexão foi rompida no Éden. Mas Jesus é o Cordeiro perfeito que veio para cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. E Ele cumpriu com excelência. Ele sofreu para que hoje eu e você tivéssemos direito de escolha. Para que eu e você pudéssemos falar não para o pecado. Porque a vida normal de um crente não é pecar todos. Nossa, eu caí nesse pecado. Opa, caí de novo. O mesmo pecado, estou caindo de novo. Não! O pecado na nossa vida, ele entra de forma involuntária. Eu não escolho pecar. Porque eu tenho liberdade para dizer não em Cristo. Isso é o significado da cruz. E Gabriel, o que altera a minha natureza carnal? O Espírito Santo.
E quando nós aceitamos a Cristo, começa um processo de frutificação sobre as nossas vidas. Eu vou te dar um exemplo. Imagina na sua mente uma árvore e só com folhas e galhos. Bonita, verde, com folhas e galhos. Essa árvore a gente não pode, é uma árvore frutífera, mas a gente não pode usufruir porque não tem fruto. Beleza? Aí, para essa árvore frutificar, o que vai acontecer? O óvulo precisa ser fecundado, porque a árvore também tem óvulo, tá, gente? Igual a mulher. O óvulo precisa ser fecundado. Aí o óvulo dessa árvore é fecundado. O que vai acontecer quando ele é fecundado? Vão começar a surgir as flores. Vão começar a surgir. Aí a gente olha para a árvore de novo, ó, tem alguma coisa diferente aqui. Uma árvore, olha, não tem fruto, mas tem flor. E flor identifica que vai frutificar. Beleza. Quando esse óvulo começa a amadurecer, as pétalas dessa flor, elas começam a cair. Elas começam a ir para o chão. É por isso que muitas das vezes a gente passa por alguma árvore que dá fruto e a gente vê um monte de florzinha no chão. No Brasil é como um jambo. O jambo fica roxinho assim, ó. O chão. Por quê? Porque está indicando que já floresceu e agora vai frutificar. E aí quando esse óvulo amadurece por completo, ele externa o fruto. Na nossa vida com o Espírito Santo é da mesma forma. Nós somos uma árvore com características iniciais. E a partir do momento que ele tem acesso às nossas vidas, que ele começa a amadurecer o óvulo, nós começamos a dar flor. E aí ele está amadurecendo. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos perdendo algumas características iniciais. Não tem as pétalas que estavam caindo? Então, nós começamos a perder. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que pecava todo dia, constantemente, não peca mais. Aí o óvulo amadurece por completo e o fruto é externado. Ou seja, aquele que fazia o que a obra da carne o induzia a fazer, já não faz mais. Por quê? Porque o Espírito começou a manifestar o fruto. O Espírito começou a manifestar o fruto. Porque nós escolhemos alimentar o Espírito. E a partir do momento que nós escolhemos, decidimos alimentar o Espírito, nós perdemos as características iniciais do pecado original. E começamos a ser moldados para a natureza de Cristo. Que nunca deveria ter mudado, que nunca deveria ter sido alterada. A característica da santidade, de buscar ser santo. Existe uma história que fala de um criador daqueles cães de briga nos Estados Unidos. E aí esse homem colocava vários cães para brigar. E aí toda vez que ele levava, ele falava bem assim: hoje esse aqui que vai ganhar. O cachorro ia lá e ganhava. Aí ele falava: hoje esse aqui que vai perder. Aí o cachorro ia lá e perdia. Aí ele falava: esse aqui vai ganhar. Aí chegaram e falaram: caraca, mas cara, como que você sabe qual que vai ganhar? Ele fala: é simples, gente, é questão de lógica. O que eu quero que vença, eu alimento essa semana. O que eu não quero que vença, eu não dou comida para ele. Quem nós temos alimentado na nossa vida? A quem nós temos nutrido? Por quê? Porque os nossos hábitos, eles revelam a nossa habitação. Como assim, Gabriele? Os nossos hábitos no dia a dia, dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família. Como que eu sou quando ninguém me vê? São esses hábitos. Às vezes num restaurante, como que você trata um funcionário do restaurante? Como que você é no trânsito? É esses hábitos que vão revelar o caráter de Cristo em nós. É no dia a dia, é no cotidiano. Eu vou ali no supermercado, poxa, mas eu fiquei com vontade de ser ignorante com ela, mas eu não vou. Bom dia. Que Deus abençoe o seu dia. Eu estou externando o fruto que há em mim. Nós precisamos externar aquilo de Deus que há em nós. O fruto do Espírito é o caráter de Deus revelado em nós. É viver aquilo que Cristo nos ensinou. É ser uma pessoa amável.
amável, é ser uma pessoa paciente, é ser uma pessoa benigna, é ter paz, é ter fé, é ser leal. Esse é o caráter de Cristo revelado em nós. Existem pessoas que comparam o fruto do Espírito com uma tangerina, que é um fruto com vários gomos. Eu sou meio contra, eu prefiro a laranja. Porque você já reparou, eu pelo menos não consigo. Particularmente quando a gente vai tirar um gomo da laranja, a gente fere o outro. Porque eles são tão juntinhos, eles são tão apertadinhos que não tem como tirar um sem trazer um pouco do outro. O fruto do Espírito não é um cardápio que eu escolho que hoje eu vou ser amoroso, hoje eu vou ser paciente, mas eu não vou ter domínio próprio. Amanhã eu pratico domínio próprio, mas eu não vou ser leal. Não é um cardápio, o fruto do Espírito é um. E se você não tem todos, nós estamos falando de tudo menos do fruto do Espírito. Mas Gabriele, como que eu vou ser tudo isso numa pessoa só? Nós precisamos nutrir o Espírito sobre as nossas vidas. Nós precisamos alimentar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque aqui, na própria expressão, já diz: o fruto do Espírito não provém de mim. Nada que vem de mim é bom, tudo provém dele. Eu não posso adquirir sozinho. Eu não vou ser uma pessoa boa sem ele. Eu não vou ser uma pessoa leal sem ele. Por quê? Porque a minha alma inclina para o pecado original, mas o meu espírito precisa estar em constante conexão com Deus. Não é à toa que quando Davi fala: por que está batida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Davi que está dizendo: eu não sou o que a minha alma sente, porque se a minha alma está preocupada e não confia em Deus, o meu espírito sabe quem ele é, o meu espírito sabe o que ele pode fazer, o meu espírito sabe quem Deus é. Nós somos programados a achar que nós somos o que sentimos e nós não somos o que nós sentimos. Porque se eu pegar essa verdade para mim, todas as vezes que eu sentir raiva, eu vou querer botar para fora. Todas as vezes que eu ver uma situação que eu achar que foi injusto comigo, eu vou querer bater em fulano. Porque essa é a natureza carnal. Então nós não somos o que nós sentimos. Nós somos o que nós alimentamos, é diferente. Então se eu alimento a minha carne, eu vou ser o que a minha carne diz que eu sou. Porque Deus, ele não vai dar um empurrão na porta e falar: agora você vem comigo. Ele te deu o quê? Liberdade. Você escolhe o que você quer ser. Você escolhe o que você quer nutrir. Você escolhe o que você quer alimentar. É fácil? Não. Não é fácil. De qualquer forma dói. Mas qual dor que eu quero sentir? A que vai me destruir ou a que vai me levar de volta para o Pai? Qual dor que eu quero sentir? A que a minha carne está dizendo que é mais fácil agora alimentar? Não tem nada a ver não. Faz aqui agora, depois você pede perdão. É a sua carne gritando. E muitas das vezes, sabe o que a gente faz? A gente dá ouvido para ela. A gente dá ouvido para ela. Nessa noite eu quero te convidar a se colocar de pé. E talvez você entrou aqui nessa noite, você pode estar se perguntando: mas eu já tentei, mas eu não consigo, eu estou lutando contra a minha carne, eu estou lutando contra a minha carne, mas eu não consigo. Essa oração é para você, então. Nós vamos orar por você. Eu convido meus pastores para vir aqui na frente, por favor. Se tiver obreiro também, diácono, evangelista, pode vir também. Nós vamos orar. Essa noite é uma noite que o Senhor, ele vai liberar do céu sobre as nossas vidas. Ele vai, presbíteros, ele vai liberar sobre as nossas vidas. Posso convidar, pastor Pelezinho aqui? Vem aqui na frente.
Não se constrange não. Pode vir todo mundo, por favor. Vamos orar. Talvez nessa noite você escutou algo que faz sentido na sua vida. Talvez seja o momento que você está vivendo. E, gente, acontece mesmo. Tem vezes que a gente não tem força para nutrir o nosso espírito. Às vezes a caminhada ela se torna tão difícil que a gente acaba dando mais ouvido para o que é mais fácil do que é certo, na verdade. Então, nessa noite, eu vou te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Os pastores vão impor as mãos, os obreiros vão impor as mãos. Porque eu creio que o Espírito Santo está frutificando sobre vidas nessa noite. Eu creio que a presença do Espírito Santo está tocando vidas nessa noite. Foi o Senhor que marcou esse encontro. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui em vão. O Senhor tem que o Espírito Santo está abraçando pessoas aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui com o coração tão aflito. Talvez você entrou aqui falando: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. E Ele está falando para você nessa noite: eu estou te chamando para mais perto. Eu estou te chamando para mais perto, para um lugar de intimidade, para um lugar que você não deveria ter saído. Quando Adão peca, quem se esconde é ele, porque o Senhor vai no mesmo lugar do relacionamento. Deus vai encontrar Adão, mas quem se escondeu é ele. Eu vou te dar um conselho: se o pecado bater na tua porta, não se envergonhe, se aproxime dele, porque é só se aproximando dele que nós vamos conseguir vencer. É só se aproximando dele que nós vamos conseguir buscar a santidade que nós precisamos. Ouça a voz do Espírito nessa noite.